Quem são os demônios? O que eles fazem? Nesta matéria, você vai aprender acerca da identidade dos espíritos malignos e o que a Bíblia descreve. A demonologia é uma parte da angelologia, a doutrina dos anjos, porque tanto demônios quanto anjos são criaturas espirituais e invisíveis. Aqui vou falar sobre origem, a natureza e os objetivos dos demônios e do seu maioral. Eu me chamo Júnior Mendes e é um prazer ter você por aqui. E se você é novo, faça sua inscrição, dê seu like e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Bom, então vamos para o assunto. E a pergunta que eu fiz no começo era: quem são os demônios? Os demônios são os que se rebelaram contra Deus. Eles foram criados por Deus e eram originalmente bons, assim como o ser humano, e também eles eram dotados de livre-árbitro, porém sobre a direção de Satanás. Eles pecaram e rebelaram-se contra Deus, tornando-se maus. E são identificados na Bíblia como espíritos imundos e espíritos malignos e demônios. Mas antes, eu quero deixar bem claro, não estou fazendo nenhum tipo de exaltação aos demônios e nem apologia aos anjos. O que eu quero mostrar é o triunfo de Cristo e a derrota de Satanás na cruz. Origem dos demônios. Eles são o restante dos anjos que seguiram Satanás após a sua rebelião contra Deus. A tradição judaica antiga descreve essa queda de maneira mais ampla na literatura apocalíptica do período interbíblico, como os oráculos e os livros de Enoque. A Bíblia diz que Satanás é o maioral dos demônios, Mateus 12, 24. No princípio, Deus criou o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, a qual era o selo da simetria, Ezequiel 28, do 12 ao 15. Ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Isaías 14, do 12 ao 15. Com sua queda, saíram com ele os anjos que aderiram à rebelião. E uma da parte deles continua em prisão, segundo Pedro 2 e 4. Apesar de que a Bíblia não fornece detalhes sobre os demônios, essas passagens bíblicas podem apontar a sua origem. Então, para você já entender esse primeiro tópico, os demônios são os anjos que acompanharam o querubim ungido quando este foi expulso em rebelião contra Deus. Batalha no céu. E quem é o arcanjo Miguel? Miguel é anjo, o príncipe dos filhos de Israel na qualidade de arcanjo. Ele liderava uma guarnição angelical. O dragão é identificado como o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, uma referência à serpente do Éden. Miguel é o mais poderoso do que o dragão, pois peleja pelo poder de Deus. E juntamente com os seus liderados, expulsa Satanás e seus anjos dos céus. Apocalipse 12 e 8. Dando continuidade, eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe o significado da palavra diabo e Satanás? Eu vou responder para você no final. Bom, nós estamos falando sobre Apocalipse capítulo 12, e quando se refere do versículo 8, esta passagem ela é muito disputada pelos expositores bíblicos, que há diversas interpretações, e nesta guerra escatológica há os que acreditam que se trata da queda original de Satanás e outros afirmam que não há ligações com esta queda. Outra interpretação é que Satanás teria acesso ao céu antes da ascensão de Jesus. E para você entender melhor, esse argumento se baseia em algumas passagens do Antigo Testamento, como 1 Reis 22 e 23, Jó 1, do 6 ao 9, e Zacarias capítulo 3, 1 e 2. De uma forma ou outra, a derrota do inimigo já está decretada conforme revelou o próprio Senhor, que diz: eu via Satanás como raio cair do céu. Lucas 10 e 18. A expressão eu via diz respeito a uma ação contínua. Isso mostra que Jesus contemplava em visão a queda de Satanás enquanto os 70 pregavam o evangelho. Chegamos na melhor parte e vou falar sobre a derrota final de Satanás. Na verdade, ela teve início com a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. A partir daí, as acusações do diabo contra nós caíram por terra, porque quem nos justifica diante de Deus é o próprio Cristo. No Apocalipse, vemos que Miguel e seus anjos venceram o dragão e os demônios, mas o mérito da vitória, porém, não cabe ao anjo, pois este sempre atuou em nome do Senhor. Mais adiante,
o diabo é amarrado por 1000 anos para finalmente ser lançado no lago de fogo. E diante das investidas do adversário, sejamos valentes e confiantes na pronta intervenção divina, pois temos nesta luta uma gloriosa promessa. Romanos 16 e 20. O triunfo de Cristo. A vitória de Jesus sobre Satanás começa na tentação do deserto. O diabo já está derrotado. Jesus disse que o príncipe deste mundo já está julgado. Mesmo assim, ele continua se opondo à obra de Deus. Satanás causou diversos ataques ao apóstolo Paulo, como espinho na carne e o impedimento nas jornadas missionárias. Nós não devemos ignorar suas astutas ciladas. Em breve, Deus esmagará Satanás debaixo de seus pés. A vitória do nosso Senhor sobre os ataques de Satanás qualificaram-se na cruz. Ali Satanás parecia ter conseguido sua vitória, evitando o estabelecimento de um reino messiânico, mas, ironicamente, esta vitória de curta duração, na realidade, destruiu o reino do próprio Satanás. E foi na cruz que os pecados da humanidade foram completamente pagos e a derrota de Satanás foi garantida. Vou responder a pergunta que eu tinha feito. O significado da palavra diabo é acusador e Satanás, adversário. Então tem uma grande diferença. Diabo significa o acusador e Satanás, o adversário. E finalizando a minha fala e trazendo uma conclusão, Jesus é a única garantia de que eles nada podem contra nós. Antes, Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10 e versículo 19. Um forte abraço. Jesus é vitorioso. Ele triunfou por nós na cruz.